Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Jesus estar conosco em meio à pandemia. Talvez a sua vida esteja mais turbulenta desde a pandemia. Os deveres online não param de chegar. Os problemas de família aumentaram porque você está em quarentena, então as brigas aumentaram. O seu ambiente familiar talvez esteja até mesmo insuportável. Talvez você tenha sofrido até mesmo perdas nessa quarentena. E se esse foi o seu caso, eu oro para que Jesus cure as suas feridas, cure a sua dor, que Jesus console você e te dê forças para passar por esse momento muito difícil. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre os problemas da vida, sobre quando as ondas estão batendo no nosso barco e o medo chega, a ansiedade chega. Então deixa eu te contar uma história. Certa vez isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles estavam no barco, no meio de um lago. As ondas começaram a bater contra o barco e o vento começou a soprar forte. O medo começou a assolar o coração dos discípulos. Então Jesus, lá para as 3 horas da manhã, entre as 3 às 6 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas para encontrar com os discípulos ali, no meio do mar. Os discípulos, vendo Jesus de longe, não conseguem entender o que é. Então acham que é um fantasma e ficam com mais medo ainda. Então eles exclamam: "Meu Deus, é um fantasma! Deu ruim!" E Jesus disse: "Coragem, não tenham medo, sou eu." Então Pedro olha para Jesus e diz: "Senhor, se é você, me chama, que eu vou até você andando sobre as águas também." Jesus disse: "Venha." E Pedro foi. Só que no meio do caminho ele olhou para as águas, ele olhou para o vento e começou a afundar. Então ele olha para Jesus e diz: "Socorro, Jesus, salva-me." Jesus, neste momento, ele estende a mão para Pedro, segura e diz: "Ó homem de pequena fé, por que você duvidou?" Então ele pega Pedro e os dois sobem no barco novamente. E é nesta hora que as águas se acalmam. Perceba que as águas se acalmaram só quando Jesus entrou no barco. Mas mesmo quando as águas estavam turbulentas, Jesus estava andando sobre as águas. Por mais que as nossas vidas estejam com circunstâncias assim que parecem até mesmo estar fora do controle de Deus, a gente sempre precisa de entender, de lembrar que Jesus está andando sobre os nossos problemas. Não importa o quão grande seja, Deus sempre está no controle. E a gente tem que entender também que tem momentos da nossa vida que não podemos ficar calados. A gente precisa de gritar para Jesus: "Senhor, socorra-me, salva-me." Às vezes não conseguimos nem orar. Às vezes só conseguimos dizer isso, uma frase: "Jesus, me salva." Mas é com uma frase assim, de coração quebrantado, que Jesus ouve, nos pega pela mão e nos leva para o barco e acalma a tempestade. Convide Jesus hoje para o seu barco. Talvez as circunstâncias não vão melhorar, talvez você convidando Jesus para o seu barco, os seus professores não vão parar de passar dever online. Talvez a sua família continue brigando, mas você vai olhar tudo de um ângulo diferente, porque agora Jesus vai ter te levado para um lugar seguro. Porque convidando Jesus, ele acalma a tempestade muitas vezes não do lado de fora, mas do lado de dentro. E agora a gente olha para os deveres online com um olhar diferente. Olha para a nossa família com um olhar diferente, com um olhar de Jesus. Mas enquanto a gente tentar viver os nossos problemas e lutar contra eles longe de Jesus, a gente ainda vai ficar mais confuso ainda e com mais medo. Porque Jesus já estava perto dos discípulos quando estava andando sobre as águas, mas não perto o suficiente para que os discípulos soubessem que era Jesus. Então eles olharam para Jesus e por mais que eles estivessem andando sobre as águas, algo incrível estava acontecendo. Eles sentiram muito medo porque não sabiam que era Jesus. Olharam para ele e viram um fantasma. Então é preciso que Jesus esteja do nosso lado para entendermos que ele está conosco, que ele quer o nosso bem, que ele não quer causar uma tempestade na nossa vida, mas que ele quer acalmar a nossa tempestade, que Jesus não é um fantasma, que Jesus não é o inimigo. Muitas vezes a gente olha para Jesus e enxerga algo diferente nele porque estamos distantes de Jesus. Mas a gente tem que entender que quando Jesus está do nosso barco, as coisas mudam, o mar se acalma. E é aí que a gente percebe que Jesus sempre esteve sobre as águas. E é aí que a gente a adora, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou e o vento se acalmou, os discípulos adoraram dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Precisamos chamá-lo para o nosso barco. Precisamos de, no meio dessa quarentena, clamar por socorro. Muitos de nós podemos não conseguir passar por essa quarentena se a gente não chamar Jesus. Muitos de nós podemos enlouquecer no meio dessa pandemia se a gente não chamar Jesus. Mas eu tenho certeza absoluta, se a partir de hoje você olhar para Jesus e falar: "Senhor, socorra-me", você vai perceber coisas diferentes acontecendo na sua vida. Você vai perceber uma calma na sua vida, você vai perceber Jesus acalmando as turbulências dentro do seu coração, te dando mais paciência com a sua família, te dando mais energia, mais força de vontade para realizar os seus deveres,
Vai perceber que Jesus não te julga porque você está com preguiça de fazer dever ou porque você está com má vontade, mas perceber que Ele sempre esteve do seu lado, disposto a te ajudar. Lembre-se, Jesus não veio ao mundo para condená-los, mas para salvá-los. Convide hoje Jesus para entrar no seu barco, para acalmar a tempestade que está no seu coração. Não permita que o inimigo venha soprar mentiras sobre você, dizer que Jesus não está com você, dizer que você não vai conseguir sair bem dessa quarentena. Isso é mentira do inimigo. Convide Jesus e você ouvirá as verdades que libertam. Convide Jesus para a sua vida e você ouvirá a verdade que quebra toda mentira de Satanás. E pare de olhar para a força dos ventos, pare de olhar para o mar, pare de olhar para o lago. Comece a olhar nos olhos de Jesus. Comece a clamar e adorá-lo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço ao Senhor, Pai, que cuide de cada coração que neste momento está abalado. Que o Senhor acalme cada circunstância de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor gere paz que excede todo entendimento no coração dessa pessoa. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor mostre para ela que o Senhor sempre esteve andando sobre as águas. Que o Senhor demonstre mais uma vez o seu amor e a sua graça. Que o Senhor ajude essas pessoas a enxergarem você e a convidar você para entrar no barco delas. Cuida de cada um. Transforma a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. É isso, meu amigo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Convida Jesus pro seu barco.